Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Vamos retomar a discussão sobre a força, o tensor. Vamos falar sobre o tensor, novamente tratar sobre o tensor de ordem 1. Tensor de ordem 1 representativo da força no espaço-tempo contínuo de 4 dimensões de Minkowski. Então nós escrevemos esse tensor de ordem 1, esse tensor força em 4 dimensões, suas componentes contravariantes, como a derivada do tensor momento linear em 4 dimensões, no espaço-tempo contínuo de Minkowski de 4 dimensões, em relação ao tempo próprio. E nós discutíamos em aulas anteriores sobre o tempo próprio com base na relatividade especial de Einstein. O tempo próprio é medido, aferido, mensurado por um conjunto de relógios devidamente sincronizados em um sistema de coordenadas, compondo então um espaço-tempo contínuo de 4 dimensões de Minkowski, sendo que esses tais relógios estão devidamente sincronizados, estão comóveis com a estrutura que está sendo analisada por um outro observador fixo em um laboratório, por exemplo. Então, o tempo próprio é o tempo, como o próprio nome sugere, é sugestivo, o tempo próprio é o tempo associado ao referencial fixo na própria estrutura que está evoluindo, a qual está evoluindo no espaço-tempo contínuo de 4 dimensões de Minkowski. Muito bem, então, nós sabemos que isso pode ser, e nós mostramos, reescrito da seguinte forma: dt de tal, onde t é o tempo tal como medido pelo observador fixo em laboratório, multiplicado por diferencial do momento linear em 4 dimensões em relação ao tempo medido em laboratório, no referencial fixo no laboratório. Muito bem, então aqui nós podemos definir. Nós já sabemos, com base em resultados anteriores, que dt de tal é igual a 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões da estrutura que está evoluindo no espaço-tempo dividido por C2. Aqui está. Elevado a expoente menos 1 sobre 2. Muito bem. E agora nós vamos definir a força, vamos definir um outro tensor força, como nós podemos escrever, força μ, componente contravariante, aqui como dpμ dt, ou seja, esse é o tensor força, medido em relação a um observador fixo no laboratório. Então, usando aqui o instante t e não a medida de tempo t e não a medida de tempo próprio. Muito bem, então há essa diferença, de modo que nós podemos escrever esse f maiúsculo μ, como 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões dividido por C2 expoente menos 1 sobre 2, multiplicado por F minúsculo μ.
onde esse F minúsculo μ é o tensor força no espaço-tempo de 4 dimensões de Minkowski, porém tal como medido e aferido e analisado, observado em relação a um observador fixo no laboratório, utilizando a variável t, ou seja, utilizando a dimensão temporal, ct, no caso t minúsculo e não o tempo próprio. Pois bem, então nós já sabemos que Fm, vamos escrever F maiúsculo μ, nós já sabemos qual é a estrutura, vamos tentar escrever e vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.